E a gente entra num terreno de diagnóstico que, para ser muito sincera, exige um nível de investigação quase policial. O que nos traz ao nosso mergulho de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Psi em Áudio. Olá, pessoal. A nossa imersão estruturada de hoje vai destrinchar a neuropsicologia das psicoses. Esse é um material que a gente desenhou meticulosamente para estudantes de psicologia, seja a galera que está na graduação, quem está se especializando na pós ou focando pesado na preparação para concursos. E o grande ponto de virada dessa nossa análise hoje é desconstruir de vez a ideia de que avaliar um quadro psicótico se resume a um checklist de delírios e alucinações. Sim, porque isso é só a ponta do iceberg, né? Exatamente. É só a parte barulhenta do transtorno. A nossa missão hoje é descer lá para a sala de máquinas. A gente vai olhar para as engrenagens cerebrais e invisíveis que entraram em colapso. Que é onde o problema real acontece. Uhum. Estamos falando de como a estrutura do pensamento se fragmenta, como o afeto se desconecta da realidade e, como as funções cognitivas falham muito antes da primeira alucinação sequer dar as caras. E aqui, gente, eu faço um aviso de navegação vital. Para quem acompanha o canal, encare a análise das nossas fontes de hoje não como uma simples revisão teórica chata, mas como a construção de um instrumental tático para a prática clínica. Fundamental isso. Antes de o profissional se apressar em carimbar o rótulo de um transtorno específico no prontuário, é obrigatório compreender quais peças da cognição estão falhando. E analisando a literatura, parece que tudo começa a desmoronar em duas frentes principais, que são o pensamento e o afeto. Perfeito. A gente pode começar dissecando as alterações do curso do pensamento, porque elas são, na grande maioria das vezes, os primeiros sinais de fumaça que o clínico mais atento consegue captar já na primeira entrevista. Sim, aqueles detalhes na fala, né? Isso. O texto base traz um fenômeno intrigante chamado bloqueio do pensamento. Na superfície clínica, quando você está ali conversando, parece só uma pausa. O indivíduo está elaborando uma frase complexa e, subitamente, emudece. Mas não é só um branco na memória. Não, de jeito nenhum. O que acontece neurologicamente não é um esquecimento passageiro. O córtex pré-frontal, que deveria manter o fio condutor da semântica ali rodando, sofre uma interrupção abrupta na rede associativa. Caramba! O paciente relata um vazio aterrorizante. E na esquizofrenia, por exemplo, o cérebro tenta criar uma justificativa delirante para essa falha mecânica, gerando a sensação de que a ideia foi literalmente roubada da mente dele por uma entidade externa. Ok. Vamos destrinchar isso e tentar criar uma imagem mental clara de como funciona na prática. Eu costumo pensar no curso do pensamento como o algoritmo de um aplicativo de GPS. Boa analogia. O bloqueio do pensamento não é você perder a saída da rodovia. É como se o satélite fosse completamente desligado no meio de uma ponte. A tela apaga, o mapa some e não existe recalcular rota, sabe? Porque o próprio conceito de rota desapareceu da memória de trabalho. Exato. E, olha, a literatura também nos apresenta uma outra falha, que é o pensamento circunstancial. Que é o extremo oposto, não é? Nessa mesma lógica do seu GPS, seria o algoritmo perdendo totalmente o filtro do que é importante. O sistema não consegue inibir as informações irrelevantes. Ah, então ele te obriga a passar por absolutamente todas as ruas secundárias, becos e avenidas da cidade antes de te deixar chegar no destino final. Exatamente isso. A mecânica dessa sua analogia ilustra super bem o problema de fundo, que é uma falha nas funções executivas. O pensamento circunstancial é extremamente prolixo, ele dá voltas intermináveis, justamente porque o cérebro do paciente perdeu a capacidade de hierarquizar a informação. Ele não sabe o que é prioridade. Para ele, o detalhe sobre a cor da maçaneta da porta de entrada parece tão crucial para a história quanto o fato de a casa estar pegando fogo. É uma dificuldade puramente intelectual de se ater à ideia central. Nossa, o que deve gerar uma exaustão bizarra, tanto para quem fala, quanto para o avaliador que está ali tentando acompanhar, né? Sem dúvida, é um desgaste cognitivo enorme. E o mais assustador é que o colapso não se limita à velocidade ou ao caminho do raciocínio. A própria matéria-prima do pensamento, os conceitos, eles começam a apodrecer.
É aqui que o significado e o significante entram num curto-circuito total. Tem um trecho nas fontes que exemplifica isso de uma forma brutal. Sim, o exemplo da palavra ateu. Para nossa rede semântica socialmente compartilhada, a palavra ateu tem uma definição muito clara. Alguém que não acredita em Deus. Isso. Mas, para um indivíduo num quadro esquizofrênico agudo, as barreiras inibitórias que mantêm o significado correto ali no lugar simplesmente desmoronam. A palavra ateu pode passar a significar de forma totalmente idiosincrática o ato de obedecer a Deus. É uma inversão completa. O que mostra a desintegração da linguagem como uma âncora social, sabe? E quando essa rede se desfaz completamente, o cérebro começa a forjar neologismos. Palavras inventadas. Palavras inteiramente novas, que carregam significados hipercomplexos, mas que só existem no dicionário particular daquela mente. Ninguém mais tem acesso àquele significado. Entendi. Agora, quando a gente transfere essa lupa do pensamento para o afeto, a desorganização ganha uns contornos ainda mais dramáticos. Com certeza. Na psicopatologia, há alterações afetivas que expõem fraturas super profundas na comunicação entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. E a primeira delas é a paratimia, não é? Isso mesmo. A paratimia é quando ocorre aquela inadequação bizarra entre o que o paciente está vivendo e o que ele expressa. Tipo o clássico exemplo da pessoa que recebe a notícia do falecimento de um familiar e começa a rir de forma genuína. Precisamente. E o que a gente precisa entender de uma vez por todas é o mecanismo por trás disso. Não é um riso de deboche, não é crueldade. Trata-se de uma síndrome de desconexão. Como se os fios tivessem trocados. É bem por aí. O cérebro recebe a informação trágica, mas o caminho neural que deveria processar o luto é desviado e a resposta motora e emocional disparada é a da alegria. O afeto gerado é completamente cego ao contexto da situação. Espera aí, rir de uma tragédia é uma resposta descabida, um desencontro de informações. Beleza. Mas as fontes mencionam também a ambitimia. E aqui, eu confesso, a biologia da coisa me parece quase impossível. Ela é bem complexa mesmo. A ambitimia é descrita como a existência de dois sentimentos diametralmente opostos ao mesmo tempo. Como é que o cérebro consegue sustentar um amor profundo e um ódio mortal pela mesma pessoa no exato mesmo milissegundo? Isso não deveria causar uma tela azul, um colapso no sistema? Olha, é muito contraintuitivo, mas neurologicamente é factível. A ambivalência afetiva acontece porque circuitos neurais de valências opostas são ativados simultaneamente. Sem um filtro. Sim, sem que haja uma regulação inibitória que force a escolha de um estado sobre o outro. Então, o paciente fica meio que paralisado nesse fogo cruzado emocional. E isso é uma marca muito pesada nas formas mais graves de esquizofrenia. Caramba! E ainda tem a neotimia, né? Exato. Só para fecharmos essa tríade do afeto, temos a neotimia, que é a vivência de emoções inéditas. Sentimentos que simplesmente não se enquadram em tristeza, alegria, raiva ou medo. É quase alienígena. É uma experiência afetiva alienígena mesmo, que pessoas fora do quadro psicótico não conseguem sequer conceber. Tudo isso é gerado por aquela tempestade neuroquímica da psicose aguda. Bom, se nós já temos mapeadas essas engrenagens quebradas na base do pensamento e do afeto, a transição natural para nós é questionar como essas peças falhas operam em conjunto. Boa. Quando olhamos para a síndrome psicótica mais pesquisada do mundo, a esquizofrenia, sabemos que o declínio não é um tiro no escuro. As peças não quebram de forma aleatória, não é... De forma alguma. A neuropsicologia nos mostra uma assinatura muito clara de declínio cognitivo na esquizofrenia. Os alvos primários são a atenção sustentada, a memória de trabalho. Que é aquela lousa mental onde você retém informações para usar ali na hora certa. Exato, essa mesma. E as funções executivas que envolvem o planejamento de ações. No entanto, o verdadeiro salto paradigmático nas pesquisas mais recentes aponta para outro alvo que fica devastado, que é a cognição social. Ah, a capacidade de ler o mundo humano. A teoria da mente, que é a nossa habilidade de inferir o que o outro está pensando ou sentindo. Perfeito.
E as fontes indicam que, na esquizofrenia, o paciente perde a capacidade de decodificar as microexpressões faciais das pessoas ao redor. E é aqui que o negócio fica fascinante. Porque é mais do que apenas perder a capacidade de leitura. O cérebro do paciente passa a cometer um erro sistemático de interpretação. Como assim? Esquizofrenia, a falha na cognição social, faz com que a amígdala cerebral, que é o nosso centro de detecção de ameaças, interprete a falta de expressão como hostilidade. Nossa. Eles tendem a atribuir uma valência negativa, uma intenção persecutória mesmo, a rostos perfeitamente inexpressivos. E uma metáfora que ajuda a materializar essa angústia. Imagina ser colocado numa sala de cinema, assistindo a um drama estrangeiro super denso, sem legendas, onde absolutamente todos os atores têm expressões faciais estáticas e neutras. Ia ser enlouquecedor. O seu cérebro entraria em parafuso, tentando adivinhar quem ali é o aliado e quem é o assassino. Por puro instinto de sobrevivência, no vácuo de informações, a mente assume que todo mundo é o assassino. A paranoia não é um delírio que surge do nada. Ela é a consequência direta dessa falha de leitura social. Sensacional, essa sua elaboração vai ao cerne do que o clínico precisa internalizar. Compreender esse mecanismo muda completamente a maneira como a gente interpreta o isolamento social crônico do paciente esquizofrênico. Então, o que tudo isso significa para a vida prática desse indivíduo? Se a gente conectar isso com a visão geral, historicamente, familiares e até muitos profissionais viam o retraimento como um sintoma negativo puro, tipo uma apatia, uma preguiça ou o recuso em interagir. Aquela ideia de que o paciente não quer sair do quarto. Exato. Mas olhando pelas lentes da neuropsicologia, o retraimento é uma manobra de defesa. O indivíduo se isola porque interagir num ambiente onde rostos neutros parecem ameaças letais gera uma sobrecarga cognitiva e emocional insuportável. É um peso exaustivo. O isolamento não é falta de vontade, é um sistema em pane tentando evitar o superaquecimento, sabe? E esse nível de detalhe é exatamente o que a gente procura trazer aqui no programa. Com certeza. Então, fazendo uma pequena pausa na nossa investigação, se quem está nos ouvindo agora está gostando dessa nossa imersão estruturada, para facilitar os estudos, aproveite para curtir o áudio. Clica no botãozinho de curtir. E um recado super importante, para quem quiser aprofundar os conhecimentos que a gente está discutindo aqui, nós deixamos sugestões excelentes de bibliografias na descrição do vídeo. Confere lá depois. Tem muito material bom. Retomando o nosso mapa, nós focamos quase que exclusivamente na esquizofrenia até agora. Só que a psicose não é um monopólio dela, né? Os transtornos de humor também apresentam quadros psicóticos severos, mas eu imagino que a configuração dessa pane no motor seja bem diferente. É uma dinâmica distinta, sim, e de suma importância. Vamos usar o transtorno bipolar como laboratório para entender isso. Tá. A psiquiatria clássica focava muito nas oscilações de humor, a mania e a depressão. Mas a neuropsicologia revela algo bem mais insidioso. Os déficits cognitivos no transtorno bipolar não são meramente um estado passageiro. Não passam quando a crise acaba. Não. A dificuldade de atenção e, principalmente, as falhas de memória de trabalho persistem mesmo nos períodos de eutimia, ou seja, quando o humor do paciente está perfeitamente estabilizado. Confesso que isso bagunça um pouco a percepção tradicional. Nós geralmente pensamos na bipolaridade apenas como uma montanha-russa emocional. Tipo, se o paciente não está na euforia delirante e nem no abismo depressivo, a gangorra está reta. A gente assume que o cérebro voltou a operar em 100% da capacidade. Pois é. Mas o que a literatura crava é que a engrenagem cognitiva continua rodando fora do eixo, com uma marcha diferente o tempo todo. O que é fascinante aqui é que, sim, exatamente porque cada crise grave de mania ou de depressão tem um efeito neurotóxico acumulativo. O cérebro não sai ileso dessas tempestades químicas. Ele vai se desgastando. O prejuízo cognitivo se torna um traço intrínseco da doença, e isso dita o verdadeiro nível de gravidade funcional do paciente. É essa falha silenciosa na atenção e no planejamento que vai ditar como ele vai lidar com a vida ocupacional e social.
Se ele consegue manter o emprego estável ou gerir as finanças a longo prazo, sabe? E não apenas as oscilações de humor. E tem um detalhe crucial para concursos aí também, não tem? Sim, um alerta gravíssimo. Para quem está debruçado sobre avaliação de risco, pacientes bipolares que possuem histórico de tentativa de suicídio apresentam um déficit desproporcionalmente maior nas funções executivas e na tomada de decisão, o que gera uma maior impulsividade. O que faz todo sentido fisiológico. O suicídio, naqueles casos muito impulsivos, requer uma tempestade perfeita, que é a dor psíquica intensa, somada à total incapacidade do córtex pré-frontal de inibir a ação e de planejar consequências futuras a longo prazo. É a falha no freio executivo que torna a ideação letal de fato. Exatamente. E quando a gente move a lente para a depressão maior, nesses casos onde a depressão é tão massiva que rompe com a realidade e entra num quadro de psicose. O impacto aí é devastador. Pacientes que manifestam a chamada depressão psicótica não estão apenas mais tristes ou melancólicos. Eles apresentam um desempenho cognitivo global brutalmente inferior ao de pacientes deprimidos sem psicose. A queda é muito maior. É uma queda livre. O declínio não se restringe apenas à lentidão do pensamento. As fontes apontam uma piora severa no raciocínio não verbal, na fluência verbal e até na percepção visioespacial. A presença da psicose atua como uma âncora de chumbo que arrasta absolutamente toda a arquitetura cognitiva do paciente profundo. Nossa, o que nos empurra para a última, e talvez a mais perigosa, fronteira da nossa imersão de hoje. Porque até aqui nós caminhamos pelo território das chamadas psicoses funcionais, né? As psiquiátricas primárias. As de origem mental clássica. Isso. Mas o que acontece quando a alucinação ou o delírio são, na verdade, os gritos de socorro de um cérebro que está sofrendo um dano puramente biológico e estrutural? Vamos falar das psicoses orgânicas. Esse é o momento em que a avaliação neuropsicológica salva a vida do paciente, literalmente. Porque tratar um tumor cerebral com antipsicótico é uma sentença trágica. Nem imagino o estrago. O avaliador precisa ter um radar altamente sensível para as causas que todo psicólogo precisa ter no radar. Por exemplo, o histórico de traumatismo crânioencefálico, o famoso TCE. Sabemos que lesões, especialmente as que envolvem os lobos temporais, aumentam drasticamente as chances do desenvolvimento de psicoses que se assemelham muito à esquizofrenia. Aquelas supercarregadas de delírios persecutórios. Sim. O lobo temporal integra estímulos auditivos, visuais e de memória. Quando ele sofre uma lesão, o cérebro recebe dados sensoriais corrompidos e tenta racionalizar aquilo tudo na forma de delírios. E pegando carona nessa vulnerabilidade do lobo temporal, as nossas fontes destacam os tumores cerebrais localizados nessa exata região, né? Eles são causas clássicas de psicoses secundárias, sendo inclusive muito propensos a gerar alucinações visuais complexas. Bem lembrado. O que é uma dica de ouro, né? Alucinações auditivas são o prato principal da esquizofrenia, mas quando o paciente apresenta alucinações visuais muito ricas, visuais e muito vívidas, o alerta para causas orgânicas deve acender imediatamente. Perfeito. Sem mencionar a epilepsia do lobo temporal, que possui uma taxa altíssima de episódios psicóticos interictais. Que ocorrem entre as convulsões. Isso, mas a gente também precisa olhar para os invasores microscópicos. Infecções sistêmicas que conseguem furar a barreira hematoencefálica. O vírus do HIV em estágios avançados pode inflamar o tecido cerebral, gerando quadros de lentificação processual somados a delírios de grandiosidade ou delírios somáticos. Mas as fontes citam uma outra, que é terrível, né? A grande mestra dos disfarces na história da psiquiatria. A neurosífilis. A bactéria que imita a loucura. Como exatamente a infecção pelo Treponema pallidum consegue mimetizar um quadro de esquizofrenia tão bem a ponto de enganar clínicos inexperientes? É que a bactéria causa uma inflamação crônica e uma morte celular progressiva, com uma predileção enorme pelos lobos frontais e pelo córtex cerebral.
o paciente pode abrir um quadro super florido de alucinações e paranoia que é idêntico a um surto esquizofrênico agudo. Assustadoramente parecido. Sim, mas a avaliação atenta vai evidenciar que o paciente não perdeu apenas o contato com a realidade. Ele apresenta uma deterioração cognitiva generalizada, uma queda abrupta no coeficiente intelectual que não se vê na esquizofrenia de início recente, além de uma completa falência da capacidade de julgamento moral e social. É a biologia esmagando a personalidade de dentro para fora. O que escancara a razão pela qual a avaliação psicológica jamais pode ser reduzida àquela aplicação automatizada de testes e questionários de papel. Isso levanta uma questão importante, sabe? A avaliação clínica é um processo minucioso de engenharia reversa. Nós integramos testes, sim, claro, mas sempre junto com a análise profunda do histórico médico prévio e a observação minuciosa do comportamento. E investigação pesada. Sim, porque precisamos descartar até mesmo causas iatrogênicas. Pode dar um exemplo disso? Posso. Um exemplo direto é o uso médico de altas doses de corticoides, glicocorticoides, para o tratamento de doenças autoimunes. Isso pode, por pura alteração química, induzir sintomas neuropsiquiátricos muito graves. Oscilações de humor. Oscilações de humor e até psicoses agudas em pessoas com histórico psiquiátrico completamente limpo. Caramba! Isso me leva a tentar sintetizar o grande mandamento que tiramos desse bloco. Se chega ao consultório um paciente maduro, sem histórico psiquiátrico prévio, que teve uma vida funcional excelente e uma personalidade prévia normal, neurotípica, e de repente, no espaço de poucas semanas, ele desenvolve um quadro psicótico florido, agressivo, desorganizado, o alarme orgânico deve soar ensurdecedoramente na cabeça do profissional. Imediatamente. Não é a hora de fechar um laudo de esquizofrenia tardia. É a hora de solicitar encaminhamento urgente para neurologia, pedir ressonância magnética, marcadores infecciosos. O sintoma se apresenta de forma psicológica, mas a raiz é puramente médica. A neuropsicologia nos obriga a ligar os pontos entre a mente imaterial e o tecido cerebral que a sustenta. O sintoma é só a fumaça. O clínico precisa descobrir onde está o fogo. E essa lógica brilhante nos leva à síntese final da nossa imersão de hoje. O aprendizado inegociável que extraímos desse material é que compreender a neuropsicologia das psicoses exige uma mudança de postura. Com certeza. Por trás da narrativa de um delírio ou do terror de uma alucinação, tem engrenagens estruturais falhando. São as funções executivas perdendo a capacidade de frear os impulsos. É a memória de trabalho que deixa a rota do pensamento apagar, ou é a cognição social que enxerga um assassino num rosto inexpressivo? É o cérebro operando em modo de sobrevivência falho. Exato. Fazer um diagnóstico de excelência é ligar os pontos entre o sintoma e o cérebro. É deixar de ser apenas um espectador de sintomas para se tornar um verdadeiro investigador do funcionamento cerebral. E se quem está escutando chegou conosco até o final dessa intrincada rede de conhecimento, reforço o convite para que acompanhe e siga o canal Psi em Áudio. Nosso objetivo é continuar entregando esse nível de profundidade para o seu desenvolvimento profissional na psicologia. E para garantir que a mente de quem nos acompanhou não desligue assim que o áudio acabar, eu quero deixar uma semente para reflexão, baseada numa frente de pesquisa muito fascinante mencionada nas entrelinhas das nossas fontes. Qual seria? Nós discutimos exaustivamente como os déficits cognitivos, especialmente na memória de trabalho e nas funções executivas, são os grandes marcadores da esquizofrenia. Mas os dados mostram que essas falhas não nascem no dia do primeiro surto. Elas vêm de antes. Sim, elas já estão borbulhando na chamada fase prodrômica, ou seja, anos ou até décadas antes de a primeira alucinação se manifestar. Uau! A provocação que fica para o futuro dos atuais e futuros colegas de profissão é a seguinte: se a ciência conseguir rastrear essas falhas cognitivas cedo o suficiente, ainda na juventude, será que intervenções precoces de treinamento e reabilitação neuropsicológica poderiam fortalecer o cérebro a ponto de impedir que o surto psicótico aconteça? Impedir que a estrutura se rompa. Sim.
Será que um dia nós poderíamos prevenir a psicose antes mesmo dela acontecer? Fica aí a reflexão. E da engrenagem antes mesmo que ela ameace falhar. É uma possibilidade que altera o destino de milhões de vidas. Fica aí essa reflexão palpitante para todos nós. Um excelente estudo para quem nos acompanhou. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho profundo no Psi em Áudio.